Dizem que viver é perigoso. Para os jovens de Curitiba e região metropolitana, realmente é. De cada 100 pessoas assassinadas, pelo menos 75 têm idade entre 15 e 25 anos. Mas quem está matando os nossos jovens e por que motivo eles morrem? A partir de agora, nós vamos atrás dessas respostas. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a infância acaba aos 12 anos de idade. Dos 13 aos 18 é a adolescência, período de transformação, de engajamento e de sonhos. É nesta fase que os meninos e meninas querem a independência, custe o que custar. Nesta etapa, eles estão fazendo algumas escolhas que levam para a vida toda. Tendo a informação, tendo a tua disciplina, tu não vai cair, entre aspas, né, nas drogas. Tu não vai ter necessidade. Eu nunca usei, nunca provei nada, assim. E o que me fez dizer não foi, tipo, fechar o olho assim, e falar, meu, eu tenho uma família, sabe? Mas nem sempre é assim. Muitos jovens não têm uma família. De acordo com o IBGE, em 2010, mais de 4 milhões de crianças são sustentadas e criadas pelos avós. Em alguns casos, o pai abandonou a família ou foi assassinado. Em outros, a mãe foi embora e deixou tudo por conta da avó. Segundo o site crimescuritiba.com, em 2010, 1.850 pessoas foram assassinadas em Curitiba e região metropolitana. 1.675 homens, 175 mulheres. Em 2013, os números reduziram bastante, mas ainda são assustadores. 1.352 mortes. 1.242 homens e 110 mulheres. A redução foi de 498 crimes. Pensando de uma forma burocrática, são quase 500 inquéritos a menos nas delegacias. Mas se o número for analisado de uma forma humanizada, são 500 velórios a menos. 500 mães que não precisam chorar. Na divisão de homicídios e de proteção à pessoa, os números confirmam. A guerra do crack mata mais do que qualquer outra. Hoje a molecada está usando droga cada vez mais cedo. E essa situação, ela acaba se tornando um ciclo vicioso. Acaba que eles vão cada vez mais tendo que consumir o entorpecente. Essa droga, ela vai gerar uma dependência, se torna um refém desse vício e quando não tem mais dinheiro para pagar, o traficante cobra. E ele cobra com a vida. Para este professor e cientista social, faltam políticas públicas para envolver as crianças. Quem investe na prevenção não gasta com a recuperação. Nós temos que investir em cultura e esporte. No momento que nós investirmos nesses dois eixos, esporte e cultura, nós traremos um desenvolvimento maior para o jovem. E provavelmente ele não irá para a bandidagem, não irá para o exército do tráfico de drogas. O adolescente que morre com 15, 16 anos de idade, na maioria das vezes já tem uma vivência com a criminalidade. A morte é o ponto final. Mas antes disso, geralmente tem uma história de dependência química. E o usuário de drogas, na maioria das vezes, se torna um bandido por conta do poder viciante do crack e também da necessidade de uso constante. Para essa pessoa, restam apenas 2 caminhos. Um deles é a cadeia, que para o adolescente não representa muita coisa. O outro é o cemitério. Aqui estão enterrados os sonhos de quem tinha uma vida inteira pela frente. A ordem natural das coisas é os filhos enterrando os pais. Mas a vida não é uma ciência exata e tudo pode acontecer no meio do caminho. O risco é muito maior para quem se envolve com o tráfico de drogas. Quando o adolescente se torna um dependente químico, a família toda sofre. E por mais triste que pareça, quando esse adolescente é assassinado, alguns familiares se sentem aliviados. Não raras vezes acontece da mãe, principalmente, dizer que ela, no dia em que ocorreu o crime, ela está mais reconfortada, digo a morte do filho, uma vez que ele não vai causar mais transtornos à família, que ela já não aguentava mais essa convivência, os furtos rotineiros que aconteciam na casa,
A própria questão do filho bater na mãe por conta de dinheiro, até para sustentar o seu vício. Somente nos últimos 45 dias, 19 adolescentes foram assassinados na Grande Curitiba, uma média de 1 a cada 2 dias. Os crimes acontecem nas ruas e principalmente nos mocós, casas abandonadas que são tomadas pelos usuários, que fogem de casa para viver exclusivamente em função da dependência química. Segundo o delegado, existe uma diferença grande na forma como meninos e meninas se comportam com relação à iniciação às drogas, o envolvimento com o tráfico e a forma de sustentar o vício. As mulheres, na maioria das vezes, elas são influenciadas pelos homens, pelos seus esposos, pelos seus conviventes, pelos seus namorados, e acabam entrando também nessa questão do envolvimento com drogas para auxiliar essa mão de obra deles. O mercado de trabalho está sendo ocupado pelas mulheres. E se o mercado de trabalho automaticamente está sendo ocupado pelas mulheres, nós teremos aí mulheres dentro do tráfico de drogas e até chefiando o tráfico de drogas. O que fazer para mudar essa história? Tem que começar tudo de novo. A escola está falida, a escola pública, as políticas públicas dos governos estão falidos. Se não fizer um debate amplo com a sociedade, nós não trouxermos cultura e esporte para os jovens da periferia, nós não reverteremos esse problema. Mas o alvo dos traficantes são eles, jovens, bonitos e saudáveis, que só precisam aprender a dizer não. Muitos dos adolescentes que entram nas drogas é porque realmente não tem o pai presente, não tem a família presente. Então, a base da pessoa, a base da criança ele não tem onde buscar e provavelmente vai buscar com os amigos. Quando a gente faz algum tipo de esporte, algum tipo de arte, a gente se completa daquilo e a gente, como é que eu posso dizer? A gente se completando daquilo, a gente não precisa de droga, a gente não precisa de outras coisas para estragar aquilo, porque a gente se sente bem com aquilo, entendeu? Eu não preciso disso para viver e é algo que eu sei que vai acabar com a minha vida. Eu tenho muitos exemplos de primo, família que infelizmente caíram nisso e eu vejo que os erros dele não me leva a nada, entende? Então eu não preciso disso. Já ofereceram assim, mas aquilo que me ofereceram, eu não me convém usar aquilo porque mais sabe aprender com os erros dos outros assim, do que não preciso usar aquilo para saber que vai fazer mal para minha vida.